Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, domingo, dia 4 de maio de 2025, terceiro domingo da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C, ano de São Lucas. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27b a 32. Naquele dia, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nos tínhamos proibido expressamente que vos ensinastes em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com vossa doutrina, e ainda nos querem tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, exaltou, tornando guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunha, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E os dois os soltaram. Após os apóstolos saíram do conselho, muitos contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 29, versículos 2, versículo 4, versículos 5 a 6, versículo 11, versículos 12 a versículos 13b. Eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim. Meus inimigos vos tirastes da minha alma dos abismos, e me salvastes, quando eu estava já morrendo. Eu vos exalto, Senhor, porque vos me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhes graça, invocai seu nome santo, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos de alegria. Eu vos exalto, Senhor, porque me livrastes. Escuta-me, ó Senhor. Tem piedade, Senhor, meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar. Eu vos exalto, Senhor, porque me livrastes. Eu vos exalto, Senhor, porque me livrastes. Segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Eu, João, vi a voz de inúmeros anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos dos anciões. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força e a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estavam no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, tudo que neles existe, diziam: Ao que está sentado no trono é o Cordeiro, o louvor e a honra e a glória e o poder para sempre. Os quatro seres vivos respondiam: Amém. E os anciões se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressurgiu, quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão e Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou as redes para fora e estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor Jesus. Jesus aproximou, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacentai os meus cordeiros. E Jesus disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe de novo: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu a Jesus: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde tu querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quereis ir. Jesus disse isso significando como a morte de Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, no terceiro domingo da Páscoa, no Evangelho de hoje, somos convidados a refletir sobre o encontro de Jesus com os discípulos à beira do mar de Tiberíades. E no encontro, Jesus aparece aos discípulos e realiza o milagre da pesca abundante. E após o café da manhã, confia a missão de Pedro de apacentar as suas ovelhas. Um momento de grande intimidade e confiança, aonde Jesus restaura Pedro em seu amor e convida a segui-lo. Na primeira leitura, vemos a coragem dos apóstolos diante das perseguições e as ameaças das autoridades religiosas, mesmo diante da proibição de pregar em nome de Jesus. Eles permanecem firmes em sua fé, obedecendo a Deus antes aos homens. Eles aceitam com alegria as injúrias por causa do nome de Jesus, testemunhando assim o poder transformador do Evangelho. Na segunda leitura, somos levados ao céu, aonde uma multidão incontável dos anjos e seres vivos anunciados e proclamam a glória e o louvor
ao Cordeiro imolado, que é digno de receber todo poder e honra. O hino de adoração e exaltação a Deus, que nos recorda a grandeza, a majestade do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que essas leituras nos inspirem a viver com coragem e confiança a nossa fé, a proclamar o Evangelho com ousadia e louvor a Deus em todos os momentos de nossa vida. Que assim como os apóstolos possamos testemunhar com alegria o nome de Jesus, mesmo diante das adversidades. Que o Senhor, que nos chama a segui-lo, nos dê a graça de sermos fiéis ao seu Evangelho, de proclamar a sua mensagem de amor e misericórdia a todos os povos da terra. Que a Maria, a mãe da Igreja, intercessora por nós, nos ajude a ser verdadeiros discípulos do seu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.